Bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos falar sobre testes de API. Na minha opinião, aí, eu acho que é um dos melhores vídeos aí do canal. Eu vou abordar aí várias questões que muita gente não dá tanta atenção, que às vezes a gente acaba não pensando sobre. Então tem muitas dicas interessantíssimas, beleza, de ideias para testes de API, com uma forma talvez de um teste exploratório, por que não? Ou talvez também para de fato fazer automação, fazer cenários de teste, enfim, como queiram aplicar. Ok? Como são realmente várias ideias, vocês vão ver que seria bastante teste, né? Então tem alguns que talvez se encaixariam melhor numa abordagem de um teste exploratório, talvez. Claro que sempre depende aí do contexto do time, do contexto do negócio, né? E com base nisso vocês aí conseguem tomar essas decisões do que se encaixa melhor em cada ocasião. Beleza? Então, alguns pontos aqui que eu quero compartilhar. Primeiro, alguns mais conceituais, beleza? Não falando do teste, das técnicas em si, beleza? Primeiro, a gente tem que ter ciência do que, né? Quando a gente está testando uma API, né? Quando uma API vem para a gente testar, vocês têm que ter em mente que ela é um negócio também, né? Tem uma regra de negócio por trás, tal, e eu acabo de alguma forma ajudando, né? Clientes, desenvolvedores, stakeholders, eles que estão esperando isso, eles que estão esperando esse produto. Legal. E a gente, nós como QAs, a gente acaba ajudando a avaliar essa qualidade do produto por meio de testes e várias outras técnicas aí que a gente faz. Beleza? Então, aí muitas vezes quando a gente pensa em valor, por exemplo, né, pensamos muito especificamente no valor dos clientes que pagam, ok? Então a ideia aqui é pensar um pouco além disso e realmente pensar em todos os possíveis clientes que podem estar utilizando essa API em questão, ok? Quais valores, né? Vou anotar aqui, pensar em mais clientes, clientes entre aspas, né? Porque eles podem não pagar, legal, como por exemplo, muitos desenvolvedores podem estar usando nossa API, ok, eles não vão pagar, obviamente, beleza? Então, pensar em mais clientes e entender o valor para esses clientes, legal. Só esse ponto de vista ele já pode aí abrir uma infinidade de ideias para vocês fazerem testes, beleza? Outro ponto que também é mais conceitual, né? Antes da gente começar a fazer nossos testes, escrever nossos cenários, fazer teste exploratório, enfim, a gente precisa saber quanto tempo eu vou ter. Isso é muito importante, né? Porque se eu tiver um dia, eu tenho que realmente priorizar as coisas mais importantes, o que gera mais valor ou o que pode gerar mais risco para o cliente, ok? E isso a gente tem que ter muito bem em mente, ok? Então, quanto tempo eu vou ter, ok? Tempo, algum outro prazo, por exemplo, outra coisa, né? A frequência nas liberações para testes. São algumas questões relacionadas a prazo, a tempo, né? Que a gente tem que levar em conta. Ah, outra coisa, né? Que também tem a ver aí com o tempo, né? Quanto tempo, por exemplo, vou ter para... Deixa eu até aumentar um pouquinho a fonte aqui para facilitar. Para fazer relatórios, por exemplo. Ok? Isso é uma parte bem importante do teste. Beleza? Outra coisa que também é ainda mais conceitual. Mais alguém, isso aqui é muito clássico, tá? Mais alguém já testou ou está testando o produto? O produto aqui entenda por API, né? Exclusivamente aqui nesse vídeo que a gente está falando sobre APIs, né? Por quê, né? Porque essa pergunta é importante. Talvez tenham outras equipes que também estejam testando ela de alguma forma e a gente acaba fazendo um trabalho duplicado. Ou até mesmo já tenha testado, já tenha levantado possíveis bugs, enfim, e a gente pode, por exemplo, usar aquele relatório como base para direcionar nossos testes, por exemplo. Ok? Então, são perguntas aí bem interessantes que deveriam ser feitas. Ok? Legal. Próximo, que é o último aqui. Eu acho que é o último. Não, vai ter mais um. É mais conceitual, né? Que é o famoso Shift Left atualmente, né? É muito importante que a gente deveria participar das sessões de design, por exemplo, planejamento aí das entregas, né?
porque aí o meu trabalho, né, nas reuniões, né, nesse tipo de planejamento e tal, é de fato aprender, defender a testabilidade, por exemplo, trazer ideias, fazer perguntas, né, sobre problemas e riscos, né, que justamente aí encaixaria muito nessa parte aqui de quanto tempo que eu vou ter para testar, legal? Então, são perguntas, são coisas que a gente tem que fazer que revelam muitas coisas, tá? O Shift Left eu sempre defendo aí que é muito interessante, ok? Então, pergunta, realmente pergunta, questiona, entende como é que vai ser, como é que o produto, né, como é que a API ela vai ser construída para que ela também possa ser testada aí da melhor forma possível. Legal? Outra coisa, faça anotações sobre o que eu estou aprendendo. Ok? Isso durante os testes, ou mesmo até esse ponto aqui, caso você já tenha feito os pontos anteriores. Importante anotar, a gente consegue confrontar essas informações posteriormente aí com requisitos, enfim, com várias outras coisas. Legal? Então, escrever errado, aprendendo. Então, anote, ok? A gente muitas vezes acaba pensando, eu não vou esquecer isso aí, mas vai esquecer, tá? Então, anota, documente. Legal? E o último ponto, agora sim, aí dos itens mais conceituais, né? É que às vezes pessoas pensam de formas diferentes, né? E isso aí é, pensam de formas diferentes, falam no produto de formas diferentes, ok? Explicam sobre o produto de formas diferentes. E isso acaba muitas vezes mostrando pra gente que pode ter um bug nesses pontos aí, ok? Nessas entrelinhas dessas pessoas. Se cada um está falando alguma coisa, ou o entendimento dessas pessoas não está correto, ok? Ou de fato uma pessoa entendeu uma coisa, outra pessoa entendeu outra. E o que acontece? Se isso foi repassado em algum requisito, alguma documentação, se isso foi passado para desenvolvedores, cada um vai pensar de uma forma diferente e em algum ponto o bug ele vai surgir, ok? Então, pensamentos diferentes não, é entendimento diferente entre as pessoas vai gerar bug. Provavelmente vai gerar um bug em algum ponto aí do ciclo de vida do produto, da API. Legal? E agora a gente pode entrar aí nas partes de fato técnicas. Técnicas de teste da API. Legal? Primeiro, né? Com base nessas perguntas, né? Essas mais conceituais, tal, mais do projeto que a gente fez, né? A gente precisa ter a primeira resposta, né? Quais funções a API ela oferece? Funções, entenda, né, como por exemplo endpoints, tá? Mas aí fica aí muito livre a interpretação de vocês. Quais funções? O que a API que eu estou testando oferece para a gente? Ok? Com base nisso eu já consigo ter um norte do que eu vou começar a testar. Beleza? Outra. O que poderia, por exemplo, né, dar errado com essas funções que poderiam afetar o valor para o cliente ou gerar um risco para o cliente? Isso aqui é um ótimo direcionador, né? Para quem usa estratégia baseada em risco, isso aqui é muito bom. Okay? Com base no que pode gerar mais risco para o cliente, eu consigo priorizar determinados testes. Legal? E esse é todo o início aí da direção para onde que eu vou ir, ok? Quando a gente pensa em testes, beleza? Aí a gente vai começar a entrar cada vez aí nas partes mais técnicas, né? Por exemplo, quais funções, quais protocolos, como é que posso escrever? Quais protocolos que podem ser utilizados com essa API, ok? Isso aí é uma coisa que a gente acaba não dando tanta atenção, mas que é importante, ok? Hoje normalmente a gente acaba usando as APIs REST aí em
sei lá, 90% das vezes, né, que vai ser o protocolo HTTP mesmo, né? Mas é importante entender se tem alguma outra forma, algum outro protocolo aí que possa ser utilizado. Legal? Outra coisa, há alguma forma de login? Por exemplo, né, vou imaginar, eu vou chamar uma API, eu preciso fazer login antes, ok? Essa minha chamada de API, ela vai funcionar se eu não tiver feito o login. E esse login é feito com um usuário, por exemplo, com uma determinada permissão, com um token, né? Que tipo de segurança que eu tenho nisso? Quais são as formas de login possíveis para acessar essa API? Ok? E isso é muito importante, tá? Porque nessa parte aqui pode ter aí um erro, um bug de segurança. E a gente sabe que segurança é muito grave, ok? Muitas vezes gera estresse, gera perdas financeiras, gera perdas para a imagem da empresa. Então, isso aqui é um bom ponto aí para ser atacado também aí nos seus testes de API. Legal? Outra coisa, existem coisas, né? Entenda coisas como dados, enfim, qualquer informação, né? Existem coisas que precisam ser limpas após ou antes de uma chamada da API. Muitas vezes o que acontece, né? A gente acaba chamando uma função e logo depois, né, essa API, enfim, ela pode disparar alguma outra função, enfim, aí tem várias possibilidades, né? Mas após eu chamar essa API, ela vai limpar algum dado, ela deveria limpar algum dado, ou ela deveria gerar algum dado além daquele meu retorno response, por exemplo, ok? Então são perguntas a serem feitas, e não só após, né, mas antes da chamada de API. Pode ser que antes da chamada da API, de fato, seja disparada uma função, alguma coisa nesse sentido, ok? Que possa gerar um dado previamente para mim, para depois essa API acabar usando esse dado de alguma forma. Então, a principal dica aqui é ver um pouquinho além da API antes e depois. É gerado alguma coisa? Deveria ser apagado alguma coisa? Ok? Deveria ser mantido alguma coisa depois disso? Que a gente acaba não vendo diretamente na API, beleza? São coisas aí bem importantes que a gente acaba não lembrando, ok? E ainda muito relacionado a isso, né? Existem coisas que precisam ser salvas ou deletadas de forma permanente. Legal. Isso é bem importante, porque tem determinadas APIs que, por exemplo, elas podem, sei lá, gerar um registro durante todo o ciclo de vida dela, ok? Que pode ser utilizado em um determinado software, alguma função única que é executada alguma única vez, né? Isso vai ser de fato salvo de forma permanente no software, ok? Ou ao contrário, né? Vai ser deletado de forma permanente, dependendo aí da função da API. São perguntas que precisam ser feitas, beleza? Outro ponto bem importante é, por exemplo, como é que eu vou explicar? Muitas APIs elas podem ter um determinado ciclo de vida, ok? O que eu quero dizer com ciclo de vida? Pode ser que eu tenha que fazer determinadas chamadas em uma determinada sequência, para que aí depois eu tenha um determinado resultado lá no final. Pode ser um encadeamento aí de algumas chamadas de API, ok? E o desenvolvedor, né, vou imaginar que o desenvolvedor está consumindo essa API. Ele precisa fazer a chamada em sequência, né? Como é que vai ser o comportamento, né, desse encadeamento de chamadas, né, com que dados que vão estar sendo gerados durante essas chamadas após, ok? Então, aqui, ciclo de vida da API existe, o que eu preciso levar em conta. E aqui, como ciclo de vida, também vocês podem entender que está ligado um pouquinho a esse item anterior, né? Se existem coisas que precisam ser limpas, né? Pode ser que durante um ciclo de vida, né, uma determinada informação é gerada e ela precisa ser limpa lá no final, ou precisa ser limpa no meio desse ciclo de vida, ok? Então,
São cenários possíveis que vocês precisam levar em conta, principalmente ainda se for um risco ou gera um valor grande para o cliente. Ok? Então são cenários a serem feitos, provavelmente. Esse aqui vocês vão achar muito polêmico, né? Sobre o Postman. Muitas vezes, né, muitas pessoas atualmente usam Postman. Bom, vocês já se perguntaram, vocês já se questionaram que na vida real essa API ela provavelmente não vai ser usada com Postman dessa forma, ok? Não vai ser o ambiente de produção entre aspas dela. Normalmente quem vai estar usando essa API é um outro desenvolvedor, é uma outra API, um software de terceiros que vai chamar essa API, enfim, várias possibilidades, mas provavelmente pouquíssimas vezes o Postman vai ser usado para usar essa API. Então, se questionem, né? Será que eu deveria estar fazendo o meu teste com Postman? Será que eu não deveria estar testando essa API de alguma outra forma? Vou deixar aí a pulga atrás da orelha de vocês para vocês pensarem sobre, ok? Obviamente não estou, né, não estou falando para não usar o Postman, mas se questionem, né? Pode ter algum erro que utilizando o Postman eu não venha a perceber, ok? Provavelmente sim, mas se questionem esse ponto, beleza? Beleza, né? Legal, tem várias coisas aqui, né? Então vou começar aí pelo simples, fazer chamadas e tal. E depois, o que eu vou começar a fazer? Extensões e limites, né? Que, por exemplo, que eles podem estar documentados ou não. Caso não estejam documentados, eu preciso descobrir qual que é o meu limite, né? De, por exemplo, eu vou estar passando um JSON no body, por exemplo, ok? Qual que é o limite daqueles campos que eu vou estar passando, né? Do payload, enfim, parâmetros, outros parâmetros. Se eu passar os parâmetros pela URL, qual que vai ser o limite desses caras? Beleza? Vai ter algum limite? Vai ter algum limite de extensão? Ok? São perguntas aí muito importantes que precisam ser feitas. Legal. E por exemplo, se eu passar um limite, né? Como é que a API ela vai me responder isso? Ela vai me falar claramente, ó, você passou campo XYZ tem limite de 20 caracteres. Você informou 22. Será que ele vai ter um feedback legal assim? É um outro teste, obviamente, a ser feito. Beleza? Outras coisas, né? Entradas mal formadas. Colocar nada a ver, né? Colocar uns caracteres nada a ver, um formato que não existe e tal, né? Ver o que a API ela vai estar me retornando, como é que ela vai tratar esse erro, ok? Então, com certeza também é bem importante. Outra coisa, campos obrigatórios e opcionais. Vou mandar, vou chamar essa minha API sem nenhum campo obrigatório, ou com apenas um campo obrigatório, sendo que, por exemplo, existem dois. Como é que ela vai se comportar? Vai funcionar? Beleza? Então, isso também, às vezes, a gente acaba esquecendo. Outra, que é bem legal também, colocar campos adicionais que a minha API ela não deveria aceitar, né, que não existe tratamento dentro da API para esses campos. Né? O que vai acontecer? Minha chamada vai acontecer normalmente? Vai existir algum retorno, algum feedback por parte da API dizendo, ah não, esse campo aqui não existe aqui. Beleza? Outro que também está um pouco ligado às entradas mal formadas, né? Mas por exemplo, fornecer caracteres especiais com acentuação clássico, né? Clássico que isso provavelmente vai dar problema, tá? Já adianto para vocês que normalmente as APIs elas são desenvolvidas, não só APIs, né, mas qualquer software aí é desenvolvido e essas coisas acabam não sendo consideradas. Legal? Por exemplo, outro ponto, se a API aceita o JSON, por exemplo, né? Posso estar invalidando ele. E o que vai acontecer com isso? Legal. Outra, teste de segurança além do login,
né? Existe alguma forma de, por exemplo, eu conseguir mandar um comando SQL dentro da minha chamada API, um SQL injection, por exemplo, ok? São perguntas aí a serem feitas também e, de novo, entra justamente na questão de segurança que é tão importante, ok? Outro ponto, tratamento de erros, né? O que vai acontecer? Como é que vai ser a resposta, né? Como é que vai ser o feedback desse erro para mim? A API ela vai retornar isso de uma forma legal para mim? Vai retornar algum código de erro, por exemplo, né? E aí, já falando um pouco de código de erro, né? Antes que eu esqueça, status code. Interessante estar aí os diferentes status code. Obviamente não todos, mas os principais, né? E voltando aqui para o tratamento de erros, né? Quando acontece um erro, minha API continua funcionando, isso aqui é bem importante, tá? Pode ser que aí, durante o ciclo de vida, né, eu tenha feito já algumas coisas, eu chamo a API, deu um erro. Ok? Ah, beleza, deu um erro. Beleza, vou continuar. Será que realmente vai continuar? Será que isso não invalidou um ciclo de vida? Será que isso não gerou algum dado inválido e foi gravado em algum lugar e depois disso minha API não vai mais funcionar? São coisas aí bem importantes que devem ser testadas. Beleza? É, outra coisa, contradição na documentação. Esse aqui é um pouco mais teórico, né? Mas com certeza aí é uma boa possibilidade de ter um bug. Se tem alguma contradição na documentação, obviamente eu posso ter um bug dentro da minha API. Beleza? Outra coisa, chamadas especiais. Isso aqui é bem, pode ser considerado grave de alguma forma, né? Porque muitas vezes o que acontece? Tem algum caminho, tem alguma chamada dessa API que não vai estar documentado. É meio que uma chamada interna, entre aspas, para o desenvolvedor, por exemplo, fazer um debug, fazer algum outro tipo de análise, né? Só que isso vai estar disponível para o meu cliente final. O que o meu cliente ele pode estar fazendo caso ele tenha acesso a isso? Ok? Então, ponto de extrema atenção a esse cara, ok? Tem que ter mapeado isso e tem que ter um bom controle de segurança caso existam essas chamadas especiais não documentadas. Legal? Outra coisa, tem log consistente, log consistente. No meu log ele me diz alguma coisa, ele está condizente com o que está acontecendo nas minhas chamadas de API nos testes que eu estou fazendo, ok? Outra coisa bem importante, porque eu vou imaginar assim, a maioria das funções das APIs, né, elas fazem alguma coisa com dados, né? E aí, quais dados que eu posso fornecer para a API? Em que formato, por exemplo? Quais as respostas, por exemplo, né, que a minha API ela vai fornecer com os diferentes tipos de dados, né, como as respostas, né, os responses eles estão estruturados. São várias coisas aí que vocês podem estar tendo como ideia, beleza? Esse tipo de teste. Outra coisa, algumas APIs elas podem ter um acesso direto, né, um caminho aberto para o banco de dados. A minha API está gravando os dados de forma consistente dentro do banco de dados. Ok, os dados que deveriam estar sendo gravados estão sendo gravados de fato. Tem alguma inconsistência, tem alguma incoerência dos dados dentro do meu banco de dados. Então, muito importante a gente não somente validar o response da API, mas de fato validar se o que ela deveria fazer, ela fez no contexto geral, aí no contexto maior do sistema. Beleza? E esse pode ser um banco de dados, um sistema de terceiro, uma outra API, enfim, vejam além onde que a API ela acaba alterando, ok? O que ela acaba afetando, beleza?
Outra coisa que também pode ser considerada timeouts, ok? E deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa. Nossa, muita coisa. Deixa eu ver quantos itens aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Olha só. 23 ideias de teste de API, onde que normalmente o que, que a gente vai pensar? Vai pensar em uma chamada onde que vai ter um retorno com sucesso 200, onde que talvez tenha um retorno com erro, ok? E, bom, esses seriam os dois primeiros que todo mundo iria pensar, né? Ou seja, de duas possibilidades de teste a gente foi para 23. Legal. E dentro de cada uma delas, a gente com certeza consegue tirar mais ideias de teste ainda. E eu digo para vocês que além desse tem mais coisas ainda, ok? Tem mais coisas ainda, mas que isso a gente pode até se aprofundar em um próximo vídeo. Tem algumas questões ainda mais avançadas de API, mas com certeza isso aqui traz um insumo gigantesco para vocês testarem API de forma como cenários, automação, exploratório, enfim, como queiram, beleza? Bom, espero que tenha sido de ajuda aí para vocês. Com certeza aí um material bem interessante aí que eu pesquisei bastante também, né? Tem algumas coisas que eu também não tinha parado para pensar ainda, né? E montei esse material aqui com carinho para vocês, beleza? Então, se curtiram o vídeo, deixe um joinha, deixe um like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.